Desafio, escolha o tema do seu TCC junto comigo. Quarta aula, especificando e definindo o tema do seu TCC. Eu sou a Thaís Moura, professora universitária e também aluna de doutorado na área da administração. E eu ajudo você a simplificar o seu TCC. Essa é a nossa quarta aula do desafio. Se você não assistiu às aulas anteriores, vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, certo? Nessa quarta e última aula do nosso desafio, nós vamos aprender a especificar e definir o tema do TCC. Vem comigo! A tarefa da aula anterior consistia em fazer, então, uma leitura prévia de um artigo que poderia ter relação com o seu tema, né? E para que isso? Para a gente começar a se ambientar com o tema, entender um pouco mais, né? O que tem sido discutido sobre aquela temática. Então, é para isso que a gente faz, né, essa leitura prévia, a gente vai se aproximando e se apropriando cada vez mais do tema. E aí, feito isso, a gente já nós seremos capazes já de fazer uma delimitação do nosso tema, esse tema que a gente vem escrevendo aí dia após dia aí do nosso desafio, tá? E essa delimitação, ela é feita em relação ao objeto, ao espaço e ao tempo. Então, quando a gente fala, vou delimitar o meu tema em relação ao objeto, o que será estudado? Então, o objeto é o que será estudado. No meu caso, o que será estudado são as estratégias de comunicação dos influenciadores digitais. Então, você aí, com seu tema, tem que responder a essa pergunta. O que mesmo que eu vou estudar? Será que é o comportamento de um grupo de pessoas? Né? No meu caso aqui, são estratégias de comunicação. Então, você tem que ser capaz de responder essa pergunta. Em relação ao espaço, delimitação, né, em relação a espaço, significa que eu preciso responder a seguinte pergunta: onde é que este objeto está inserido? Né? Será que é no Brasil? É em outro país? Será que seriam os maiores influenciadores digitais do mundo? Ou de uma região específica do Brasil? Tá? E eu posso também selecionar por segmento, né? No meu caso, né? Moda, nutrição, empreendedorismo, investimentos, humor, etc. E posso utilizar também outros critérios, né? Que me ajudam a situar esse objeto. Então, no meu exemplo aqui, né? Eu delimitei que eu quero estudar os maiores influenciadores digitais do Brasil, do setor de investimentos. Eu fiz esse recorte, eu que estou delimitando, tá? Porque senão fica muito amplo. Mas eu poderia também pegar o maior influenciador digital desses segmentos aqui. Nada me impede fazer uma comparação entre segmentos, né? Então vejam que as possibilidades são inúmeras. Vocês podem segmentar também por gênero, por faixa etária, né? Vou trabalhar com jovens universitários do curso tal, tá? Então, tem inúmeras possibilidades aí. E, por fim, a delimitação em relação ao tempo, né? Que diz respeito ao período em que os dados serão coletados, ou o período, né, dos documentos que vocês vão analisar, porque às vezes vocês vão analisar documentos que já foram publicados, documentos que já foram divulgados, né, são documentos do passado. Então, esse período ele tem que ser também especificado aí no seu tema, né, dentro do seu trabalho. Então, eu coloquei como exemplo aqui, às vezes eu vou fazer uma pesquisa levando em conta o contexto da pandemia, ou uma pesquisa, né, dos influenciadores da década de... Nem tinha, né, influenciadores digitais da década de 90, mas se fosse outro tema, né, dentro da década de 90, ou anos 2000, ou posso utilizar aí nos dias atuais, tudo bem? Então, trazendo aí para o meu exemplo, né, novamente, como é que eu delimitei o meu tema, né, de pesquisa, o meu tema de TCC? Estratégias de comunicação utilizadas pelos maiores digital influencers do Brasil. Então, olha só, meu espaço,
O meu objeto são as estratégias de comunicação. O meu espaço é do Brasil e especificamente do segmento de investimentos, tá? Então, eu estou delimitando, especificando, tá? Para engajar a sua audiência quando? Nos dias atuais, tá? Então, eu vou analisar aí as postagens, as redes sociais mais atuais, né? Os posts mais atuais. Ou eu poderia colocar dos últimos 5 anos, dos últimos 6 anos, certo? Feito isso, nós vamos aplicar a técnica que eu criei, que chama IRVO, que é interesse, relevância, viabilidade e objetividade, né? E aqui eu queria fazer uma observação. Eu sempre falo para os meus alunos, nunca comecem a escrever o seu TCC pelo tema, comecem pelo que eu chamo de IRVO, que é essa técnica aqui. Porque eu vejo que, às vezes, quando o aluno quer começar já a escrever pelo tema, ele nem fez uma avaliação, essa avaliação que a gente fez toda aqui ao longo desse desafio. Ele já cria um tema da cabeça dele e já começa a escrever coisas sobre aquilo, né? Mas, né, mas esse aluno ele pode incorrer em erros, né? Porque esse tema, ele pode não ser relevante, ele pode não ser viável, ou pode não ter objetividade. E aí o aluno perde tempo. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês cada um desses requisitos. Tendo o meu tema já estruturado, né, eu vou avaliar. Esse tema é do meu interesse? Se você me acompanhou até aqui durante o desafio, com certeza, né, esse tema vai ser do seu interesse, o tema que você está imaginando, que você já escreveu aí nesse momento do nosso desafio, tá? Porque nós começamos o desafio falando sobre a área de pesquisa, aquela área que você sente afinidade, né, pela qual você sente afinidade, então você já cumpriu esse requisito. Por quê, gente? É muito difícil a gente escrever sobre algo que não nos interessa. A própria escrita em si do TCC, ela já é difícil. Então, se você ainda opta por um tema que não é do seu interesse, né, vai ser muito mais difícil, tá? Então, esse tema é do seu interesse? Ok, cumpriu o primeiro requisito. Relevância. Se vocês aplicaram aquelas duas técnicas, ou pelo menos uma delas, lá da primeira aula, o seu tema já é relevante, tá? Por quê? Porque você não tirou o tema da sua cabeça. Você foi lá dentro de um periódico que é reconhecido, né? E utilizou como base os temas que estão sendo pesquisados atualmente, né? E que tem uma relevância para a sociedade, né? Para a academia, enfim. Então, esse tema ele é relevante. Se você já seguiu aquelas duas técnicas que eu te mostrei, esse tema ele já é relevante. Viabilidade. Aqui vocês têm que fazer a seguinte pergunta: eu consigo ter acesso a esses dados do jeito que eu estou querendo pesquisar? Eu consigo ter recursos financeiros, às vezes, para poder fazer uma viagem, para poder fazer uma entrevista, um estudo de caso dentro de uma empresa. Então, é isso, porque às vezes o tema é super legal, mas ele não é viável, eu não vou conseguir coletar os dados, não vou conseguir fazer a análise, né? Por exemplo, no meu caso aqui, que vou investigar as estratégias de comunicação, né, dos influenciadores digitais, eu vou analisar as redes sociais deles. Então, eu nem vou precisar, se eu não quiser, conversar com essas pessoas. Eu vou fazer uma análise das redes sociais delas. E esses dados, eles são públicos, estão disponíveis. Então, o meu tema, ele é viável, tá? Ele é viável, ele é do meu interesse, né? Porque eu já disse para vocês que eu gosto dessa temática. Ele é relevante, porque eu apliquei aquelas técnicas lá que eu mostrei para vocês na primeira aula. E agora falta ver se ele é objetivo. A questão da objetividade tem a ver com a delimitação. Então, assim, eu sei exatamente qual é meu objeto de pesquisa, sei, já defini. Eu fiz a delimitação em relação ao espaço? Fiz, né? Eu estou falando aí de Brasil, né? E estou falando do segmento de investimentos. Então, eu estou especificando. Fiz uma delimitação aí em relação a tempo? Fiz sim, né? Dias atuais. Então, se eu cumprir essa técnica, né? Se você já cumpriu, fez, né? Aplicou essa técnica aí ao seu tema, você já tem um tema de TCC, tá? Parabéns.
Você já pode marcar uma reunião aí com seu orientador, né, para discutir a sua ideia. E aí, pessoal, atenção, vão abertos, né, para essa reunião, né, para aceitar sugestões, alterações, porque com certeza, né, vai haver aí alguma sugestão do seu orientador. Mas é fato, vocês já vão chegar, né, com um tema robusto, né, um tema que não saiu simplesmente da cabeça de vocês, que tem um embasamento aí científico e teórico, tá? E eu sugiro aí que vocês façam, né, esse exercício que nós acabamos de fazer para 2 ou 3 temas, também se vocês quiserem, né, para depois vocês escolherem aí um, né, em conjunto com o seu orientador. Então é isso, gente. Chegamos ao final aí do nosso desafio, né? E eu espero de verdade que tenha colaborado aí para que vocês pudessem escolher aí o tema do TCC de vocês, né? E se vocês quiserem, né, que eu faça aí outros desafios, né, dando sequência no TCC, é só deixar aqui nos comentários, hashtag mais desafio TCC, tá? E se você achou que esse desafio te ajudou a escolher o seu tema, já deixa seu like, se inscreva no canal e já compartilha com todo mundo que você conhece que também precisa escrever o TCC. E se você ainda não me segue lá no Instagram, @Prof. Thaís Moura TCC. Um abraço e bons estudos!